livre o cantar do canário no leitão, impregnado de cheiro de mar, sabor de suco de pinha, garapa de cana-jave, adoçou a infância minha, tornei-me ave liberta, pouso em qualquer lugar, sou mensageira do vento, espalho folhas no ar. Meu canto é livre, como é livre o cantar do canário no leitão. Faço capela sem medo, eu quero mais é cantar. Autodidata roceira, quem me ilumina é o luar, quem me inspira é a terra, o fogo, a água e o ar. Quem me ilumina é a lua, quem me inspira é a terra, o fogo, a água e o ar. Meu canto é livre, como é livre o cantar do canário no leitão. Como é livre o cantar do canário no leitão, meu canto é livre. Como é livre o cantar do canário no leitão. Sou viramundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viramos esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e viramundo verão. O virador deste mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo, que virou por sertão. Mas ainda viramos esse mundo em festa, trabalho e pão. Gente, boa tarde a todos e todas. Vou tentar dar uma acelerada um pouco nos pontos. Acho que vou pontuar aqui em 6. Tentei dividir aqui agora em 6 pontos rápidos. Mas trazer um pouco dos desafios nossos da educação popular, trabalhando nesse tema, e fazer essa ponte entre a auto-organização, no caso da juventude, e sobre essa construção do poder popular. A questão agrária, acho que foi bem trabalhada anteriormente, eu vou tentar perpassar e ainda de maneira por cima, né? Eu acho que o mais importante aqui é a gente tentar ainda abrir o diálogo, mesmo que a gente passe até umas 6h30. Iniciar dizendo que a educação popular e a educação do campo também, ela não pode ser entendida como autoexplicativa. Ela está no campo da disputa, do território de disputa. Assim como a educação do campo nem parecia, uns 2 anos atrás, ela foi tomada de assalto pela burguesia, pelo agronegócio, que agora se utiliza da educação do campo, assim como a educação popular. E para isso, o primeiro ponto que eu acho que é importante ratificar aqui é sobre trazer a crítica para o centro da cena. Beber, né, do nosso legado, que o movimento histórico da classe trabalhadora, né, junto com Marx e companhia, de trazer fazer da economia política, a crítica da economia política e essa totalidade de compreensão da sociedade burguesa e do Estado, é essa nossa perspectiva. Dessa necessidade foi colocada de construção de intelectuais orgânicos, que venha do meio do povo e se sustente nele, de defesa e de construção de projetos. Essa crítica ela tem que estar colocada na nossa elaboração teórica. Sem a crítica, sem a perspectiva da crítica, a gente vai entrar no campo de disputa do outro lado, assim como a educação popular, que foi retirada da política dentro da academia. Tenho vários amigos e conheço as vertentes que retiraram a política da educação popular e por isso retira a perspectiva de movimentos sociais, de movimento da sociedade, por isso a transformação da sociedade ela se perde dentro de uma inclusão social de melhoria do capitalismo. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que já reitero também a importância da nossa atualização. A gente se apropria do legado da classe trabalhadora, mas também atualiza, tendo perspectiva às mudanças desse novo desenvolvimento capitalista, hegemonizado agora pelo esse capital financeiro e todas essas alianças que foi colocado durante o dia. Acho que essa perspectiva de olhar também a reestruturação do trabalho, como o trabalho flexível entrou para dentro das nossas escolas, né? O menino que sabe fazer de tudo, essa interdisciplinariedade, ela não entra de graça nas escolas, ela entra também nessa perspectiva desse novo perfil do trabalhador. Eu acho que é entender os movimentos do capital, entender como isso se dá dentro das nossas
dentro da educação e dentro da nossa escola. Acho que a primeira crítica, e aí para nós a crítica da teoria da educação, tudo aquilo que a gente faz na crítica, mas essa crítica, vale salientar, ela tem que estar ligada a um movimento político, ela tem que estar a um movimento social. Uma crítica que não desenvolve um movimento, ela está fadada aos filósofos lá que o Marx coloca nas teses do Feuerbach, né? E essa crítica e esse movimento, ela tem que estar ligada também à conquista do poder. E aí, quando eu falo poder, é a destruição do Estado burguês. Isso tem que estar ligado não só deixada para os partidos políticos, mas nós no sentido partido, sujeito político, de que é central para nós, sujeitos revolucionários, a tomada do poder. Se a gente tira a perspectiva do poder, a gente entra em experiências múltiplas que já existem e são atuais, eu acho que até os caracóis e tudo mais, que não sofrem também por causa da resistência, mas a perspectiva do poder é importante. Segundo ponto, bem rápido, como todo mundo já fez, é afirmar a importância da educação popular. Ela foi gestada na luta do povo, por isso tudo que já foi colocado no enfrentamento do capital. Eu acho muito importante trazer a experiência do Vietnã, muito mesmo, que ali foi um processo de resistência. Saibam que eles tiveram que lutar contra o Japão, contra a França, resistir contra toda a ação bélica dos Estados Unidos. Só no sul do Vietnã foi jogado 3 vezes mais bomba do que em toda a Segunda Guerra Mundial. E esse povo resistiu com a guerra de todo o povo. Isso é importante para a gente, porque quando a gente vai lidar com os sujeitos, eles tinham comissões muito importantes. Eles tinham comissão, quando chegava a guerrilha, né? Chegava numa área, a guerrilha não era o fim, era o meio de conquistar politicamente o território. E aí a gente discute poder popular. E eles se dividiam. Uma guerrilheira ia fazer reunião de mulheres, outra ia fazer reunião com jovens, outra ia fazer reunião com as crianças, outra ia fazer reunião com os camponeses. Tinha até comissão de flautistas. Então, todo o campo, é envolvimento de todo mundo na luta. Eu acho que é isso que tem que ser colocado para a gente. E sempre, como a pedagogia do oprimido ensina para a gente, isso tem que estar em vista a organização do povo. A organização do povo. Então, se a gente pensa um curso aqui na UNB, a gente está discutindo organização popular e a gente está discutindo então poder popular. Então, se utilize e domine esse espaço. A luta pela educação pública é importante? Mas nós também temos que conquistá-la e tem um nome bonito nesse negócio, deixa eu procurar aqui. Enfim, buscar o controle. Esse controle é importante, é isso que constrói a hegemonia. É o controle desses meios da educação. Né? A luta pelo direito é importante, mas ele tem que ir para além. E sobre a educação popular, acho que o ponto para ser colocado também é essa institucionalização dele. Lembrar que sempre o Florestan, um pé dentro e um pé fora, quer dizer, a pinça, né? A pinça dentro e a pinça fora. Gente, é importante a gente também desmedir a ordem, enfrentar e construir a desordem, né? Ou fazê-la por outra ordem, aí é melhor, né? A ordem dos trabalhadores. Então, isso é muito importante para a gente, né? Se a gente se constrói baseado nessa ordem burguesa, a gente vai continuar nela mesmo. E o principal elemento sempre que escrevam é o protagonismo pelos próprios sujeitos. Acho que isso é importante. Eu ouvi o Rafael vindo no carro dizendo que isso não só serve para os camponeses, mas serve também para a questão racial, serve para a questão diversa, que é pelos próprios sujeitos. Essa é a guerra de todo o povo, lembrando o Vietnã de novo. Então, sempre, gente, um pé na escola e um pé na sociedade. E, para terminar, gente, bem rápido, não sei se o tempo já foi, mas era um ponto sobre a auto-organização. É um ponto. A auto-organização, ela vem de várias maneiras, né? Ela pode vir tanto quando a gente faz a nossa guerra de envolvimento numa ocupação de terra. A ocupação de terra é uma auto-organização dos trabalhadores. Mas eu queria colocar sobre a perspectiva como o Olira colocou do Levante. Dentro do movimento Sem Terra, nós estamos fazendo os coletivos de juventude. Em todos os lugares. E o que é isso? É perceber que nós somos maioria. Isso é básico de qualquer movimento estudantil. Porque a gente organiza os estudantes? Eles são maioria, eles têm capacidade e força de se transformar, de causar uma tensão ali para nossas escolas do campo. Nós temos que incentivar os estudantes a se organizar e ali contribuir nessa tensão para a construção dos nossos pilares da educação do campo. E experiências, eu acho que vocês todos devem estudar sobre a experiência de Pistrach dentro da escola comum, que as práticas educativas
negativas, ela vai para além da sala de aula, das discussões pedagógicas, que é o quê? Colocar a juventude, emergir a juventude na realidade. A gente tem que trabalhar não só com a abstração dentro da sala de aula, mas essa abstração ela tem que ser também em contato com a natureza, com as pessoas, mediada pelo mundo. Essa mediação pelo mundo ela vai para além da sala de aula. Eu não nego, viu, gente? A sala de aula é muito importante. Mas é essa escola ampla. E eu acho que é importante esse espaço auto-organizativo. Isso que é o quê, né? É ter um espaço e um tempo autônomo para a juventude. Que ela possa debater suas próprias questões e construir a partir dela equipes para funcionalizar isso aí. Que é o quê, né? Equipes de trabalhos coletivos, até dos serviços da escola, uma horta coletiva, que aí a gente pode trabalhando a agroecologia como essa forma social de produção, e não só como produção especificamente, mas ela é um projeto de sociedade. Ela faz parte de um projeto do campo, e não só um projeto de produção apenas. E isso sempre com distribuição coletiva de tarefas, acompanhar e avaliar tarefas, e colocar crítica autocrítica. Quer dizer, é construir esses espaços que nós podemos construir poder popular. E como a gente mede isso? Mede quando vem um período de ataque, de coerção mais forte. Todos os espaços destrutivos, se a gente pegar as experiências que a UNE fez, enfim, da nossa história do Brasil mesmo, tudo foi atacado. No primeiro momento do golpe, todos aqueles ataques eles tinham a ver com esses germes da construção de poder popular. E, por último, colocar que essa noção de poder popular e de tomada de poder, enfim, ela tem a ver, quando a gente trata de juventude, também da sociabilidade. Porque é juntar a juventude para poder dialogar e se conhecer, né? Olha, aqui tá, você está aí. Porque os espaços de encontro da juventude, os precários, acampamentos mesmo, no assentamento, tem o barzinho, tem o espacinho de festa, a escola, a roça. Né? Mas nós estamos nessa perspectiva de construção de experiências dentro dos nossos territórios, mas essas experiências também que garanta a nossa existência. Ver o assentamento não só como, isso é o Paulo Freire naquele texto lá do Chile, não ver o assentamento só como produção, mas como produção da vida, não só como unidade de produção, mas como produção da vida. Isso é muito importante. E termina que o capital está retirando cada vez mais a nossa perspectiva de construção da nossa existência, que é o conceito de cultura. E o que é isso? Nós não temos mais capacidade de poder produzir nossa saúde, de poder produzir nossa educação, de poder produzir nossa roupa, de poder produzir nossas festas, de poder produzir o que for. Então, essa retomada também é retomada do sentido da cultura, do sentido da juventude, do sentido da educação. Enfim, nosso esforço é sempre se tornar um campo de batalha e disputa sobre tudo que nos pertence e que é nos retirado. Então, eu acho que são esses pontos, gente, tem muita agitação, para a gente poder continuar. São esses 6 pontos que eu queria poder contribuir com o debate. A construção da Escola Florestan Fernandes, ela foi feita por nós, trabalhadores. Fizemos ela em forma de mutirão ou de forma coletiva, aquilo que os companheiros colocavam antes, que a educação popular também, ela tem que ser coletiva, né? Então a nossa escola ela já foi uma escola desde a construção, porque a gente aprendeu a fazer, fazendo aquele espaço lá, e junto com ela aprendemos a estudando e a se formando politicamente, não só tijolo a tijolo, né? Para que então a nossa escola foi construída? Ela foi construída com o propósito de pensar, programar, planejar e organizar e desenvolver a formação política e ideológica dos militantes e dirigentes do MST, mas não só do MST. Ela tem um papel também de ajudar a construir e a pensar a formação para o conjunto da classe trabalhadora. Talvez seja usado, mas ela tem também este propósito, independente se é do campo ou da cidade, mas de nós poder, a cada vez mais, poder unir, então,
fazer as conexões, como é o seminário, entre o campo e a cidade. A escola de formação é uma escola de formação de quadros políticos que tem a tarefa de ajudar a pensar e a agir, fazer ação dentro das suas organizações. Por isso, então, ela deve primar pelo estudo científico, isso que vocês estão fazendo aqui, aquilo que a gente faz nos nossos cursos de formação. Ela é parte daquilo que é o propósito da escola, né? É a reflexão prática e política e organizativa dos membros, de quem quer que seja, dos militantes das organizações sociais. Tem a tarefa também de contribuir na elaboração das táticas e estratégicas dos movimentos, né, da ação indiferente da onde atua. Então tem a tarefa de ajudar a pensar e a construir e a refletir sobre o que a própria organização está fazendo, né? Não só no sentido de estudo, mas no sentido também da ação, em que aquele estudo científico, aquilo que a gente está aprendendo coletivamente naquele espaço, não só lá em Guararema, como é a sede da Escola Floresta Fernandes, mas nos nossos acampamentos, enfim, como eu já disse, em qualquer espaço em que a gente esteja pensando e refletindo sobre as nossas táticas estratégicas das organizações. Ela não é, como eu já disse também, não é só um espaço geográfico, tampouco uma estrutura física, o prédio, depois a gente vai mostrar umas fotos aí. Ela lá é um espaço de sede e, de fato, a gente convida as pessoas a ir, a conhecer e a mostrar aquilo que a gente faz no conjunto do movimento. Qualquer atividade, qualquer espaço, inclusive a gente está trazendo agora a Escola Floresta Fernandes para cá, para Brasília. A gente não tem nada ainda, não tem prédio, não tem estrutura, para ter uma ideia, nem prato direito nós temos, né? Mas a gente já está fazendo atividades de formação. Que a Escola Floresta Fernandes é este seminário aqui também, além de a gente estar ajudando a construir, mas ela é este seminário, ela é a formação que a gente faz lá no acampamento, ela é a formação lá na escola, né, de segundo grau, de primeiro grau, porque ela está vinculada a um projeto estratégico. O que nós, neste momento histórico, enquanto trabalhadores, o que nós temos que estudar? O que nós temos que refletir e entender? Né? Então está aqui. Qual é mesmo o projeto de desenvolvimento que pode resolver os problemas do povo brasileiro de forma socialmente justa, ambientalmente sustentável e soberana do ponto de vista nacional? Uma pergunta bem ampla, né? Então, como é que a gente pode estudar, pesquisar e buscar se informar mais sobre essa questão colocada, que é a partir de uma leitura que os nossos amigos estão fazendo, inclusive, do momento em que a classe vive e no momento em que o capitalismo ataca mais também. Pensar também em características atuais da classe trabalhadora urbana. Quem são esses 80 milhões de trabalhadores urbanos? E mais de 16 milhões que estão no campo. Quem são? Onde estão? O que fazem? Né? Então, o nosso poder também estudar e pensar sobre isso para conhecer e aí sim, talvez, aglutinar e a poder transformar. Há uma imensa massa de trabalhadores estudantes noturnos, no ensino médio e no ensino superior. Cerca de 75% das vagas de universitários são em faculdades privadas, em todo o país. Então, esses não fazem nenhum movimento estudantil, porque esses também são trabalhadores que precisam trabalhar o dia todo, poder estudar à noite. Mas como é que estudar, o que eles estão querendo propor aqui é como é que nós podemos conhecer este público e poder chegar até eles, poder organizar esses 75% de estudantes que estão em universidades privadas. Um outro ponto importante é como garantir que os imensos recursos naturais do nosso território, terra, água, energia, petróleo, minério, rios, florestas, sejam de fato utilizados em favor da solução dos problemas brasileiros.
como é que a gente pode pensar isso e propor, estudar, né? Conhecer, para depois sim poder propor a diferença. Que tarefas democráticas ainda estão na pauta da luta de classe trabalhadora hoje? Como conseguir articular lutas sociais internacionais quando os inimigos são da esfera do capitalismo internacional? A classe trabalhadora brasileira está aumentando e é cada vez maior, mas não consegue ser hegemônica, política e ideologicamente. Por quê? E as outras duas, então, são considerações que foram colocadas, que é uma classe, a classe trabalhadora hoje é uma classe conservadora, quer apenas participar dos resultados do crescimento, do desenvolvimento capitalista do país, e que precisamos dedicar energia para formar melhor ideologicamente os professores das redes públicas do ensino médio e superior, e também formar os profissionais que atuam nos meios de comunicação, pois estes cada vez mais alienados, subordinados aos seus chefes. Então, este é também o papel da Escola Florestan Fernandes, de poder levantar esses pontos que são importantes e a gente refletir para transformar depois em ação política e transformadora. Acho que é isso. Muito obrigada. Acho que primeiro, dentro de todo esse debate, dentro de toda essa conjuntura, a gente pensar assim, qual tempo, momento histórico que a gente vive, né? É o resgate da memória, o resgate da cultura, o resgate do tempo, momento histórico. Por que a gente está debatendo isso aqui, né? Por que está esse seminário Conexões debatendo educação popular, poder popular, né? Universidade, reforma agrária, projeto popular de nação, né? Acho que vou remeter um pouco à fala da Mônica, quando ela trouxe como elemento o FONEC e o segundo encontro unitário aí. Eu acho que esses dois momentos aí, tanto o FONEC quanto mais até o encontro unitário, por ser um momento histórico depois de 40 ou 50 anos, 60 anos, o que ocorreu o último, né? Que deu origem às ligas camponesas. Da gente pensar, acho que a gente está tendo que dar respostas agora um pouco ao momento conjuntural desse tempo histórico que veio lá de trás, lá da década de 50 e 60, quando a Maria Luísa trouxe a questão da educação popular como concepção, como conceito, entre 61 e 64, né? E casa direitinho com a questão das ligas camponesas, do avanço das ligas camponesas depois do golpe militar. E dessa maneira a educação popular se fortalecendo enquanto conceito, acho que não é mera coincidência. Aquela situação nos remete agora, depois de 40, 50, 60 anos, a começar a pensar que nós estamos tendo que dar resposta a diversas questões que, durante os 25 anos de ditadura militar no país, a gente foi, digamos, não só roubado, né, mas fomos mortos, fomos assassinados em todas as dimensões possíveis, e que a organização popular, ela, cada dia mais agora, nesse pós-redemocratização, ela vem acumulando tarefas e necessidades que nos demandam questões, digamos, de cunho seriamente organizativo, formativo, de luta e político, né? Então, esse momento, esse tempo histórico, esse momento histórico, a gente está debatendo isso não é à toa, né? Então, ele parte um pouco, acho que da necessidade agora, e eu acho que já está no limite, é a necessidade da luta popular, né? Que a gente possa pensar a luta popular, de fato, a partir da essência da educação popular, né? Da essência da educação popular para a construção de um projeto popular, né? Então, tentando fazer um vínculo, vou tentar fazer uma vinculação mais com a luta pela terra e com a questão agrária.
como é que a gente define a questão agrária, né? A questão agrária é um pouco complicada de definir, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que claramente a gente tem que debater isso na sociedade, nós temos que debater isso dentro dos nossos movimentos, dentro da escola. Existem claramente dois projetos em disputa, né? Eu vou trazer uns dados aqui para vocês entenderem um pouco. Um projeto, que é o projeto da hegemonia, né? Que é o projeto do agronegócio, que é o projeto das transnacionais, que é o projeto do agroquímico, do transgênico. E eu vou trazer um dado que o Miguel Altieri vem trabalhando em um dos livros dele, que são dados recentes, né? Para a gente tentar fazer essa vinculação depois com a necessidade da organização popular e da educação popular como base nisso tudo. Não sei se vocês sabem, mas dados recentes aí apontam que 70 milhões de hectares de terra de todo o mundo, todo o planeta, estão sendo atualmente utilizadas para monocultivo de soja e milho transgênico. Vocês sabiam disso? Então esse é um dado. Outro dado, que eu não sei se vocês já tiveram acesso, é que é o seguinte: dentro do processo produtivo atual, para a gente entender um lado aí o lado da grande hegemonia, da matriz produtiva hegemônica, né? Não sei se vocês sabem, mas das áreas cultivadas que a gente tem hoje no mundo, o que se cultiva hoje no mundo enquanto produção agrícola aí, o agronegócio, ele produz hoje apenas 12 espécies de grãos, 23 espécies de hortaliças e 35 espécies de frutas e nozes. Ou seja, então, o que isso significa? Não mais que 70 espécies hoje ocupam aproximadamente 1,44 bilhões de hectares de terra cultivada em todo o mundo, né? Lembrando que em 1 hectare de floresta, nós conseguimos observar mais de 100 espécies de árvore. Então, a cada 1 hectare de floresta que o agronegócio, a expansão da fronteira agrícola vem avançando, é menos, aproximadamente, mais de 100 espécies de árvores nativas. Então, esse avanço desse projeto burguês de nação, ele vem nos exigindo pensar seriamente que tipo de luta e como que a gente vai nos organizar enquanto organização popular, enquanto movimentos sociais, estudantil, vinculados a um projeto popular, a um projeto de nação diferente. Ele nos exige pensar isso. E pensar isso de forma que a gente consiga trabalhar 3 elementos aí. E eu estou falando dentro da organização popular, que são 3 elementos que é o tripé que a gente chama aí, organização, formação e luta, né? A gente conseguir manter esses 3 elementos firmes dentro da coerência, para que a gente possa conseguir avançar dentro de uma perspectiva de um projeto popular, numa linha de uma reforma agrária, mas uma reforma agrária, não essa reforma agrária burra, mas uma reforma agrária popular. E para a gente avançar numa linha de reforma agrária popular, que parece que não tem nada a ver com a cidade, com os movimentos da cidade, que parece que não tem nada a ver com a escola, e que tem tudo a ver, a gente precisa conseguir estabelecer uma conexão dentro dos nossos processos formativos, da nossa militância, entre alguns elementos. E um dos elementos principais é um elemento central aqui da mesa, que é a educação popular. A educação popular é entendida como uma concepção, muito mais do que um método ou uma metodologia, mas uma concepção de essência de matriz formativa, de diálogo com a classe trabalhadora, de diálogo com o povo, de instrumento de formação para que a gente possa avançar na luta e que a gente possa, enquanto classe trabalhadora, enquanto movimentos populares, conseguir estabelecer uma relação entre campo, que agora para mim é uma relação entre campos, movimento estudantil, campo e periferia e favela, porque a questão do operário camponês, eu acho que a gente tem que ressignificar isso, que eu acho que hoje é um pouco campo e favela mesmo, campo e periferia.
e a gente consiga utilizar a educação popular como um instrumento para a gente formar a nossa base, para a gente conseguir avançar no processo dialogando juventude do campo com a juventude da cidade, como é a proposta do Levante Popular da Juventude, que a gente consiga estabelecer e potencializar uma universidade popular como a Escola Nacional Florestan Fernandes, e ocupar esse espaço por nossa militância e ajudar a construir esse espaço para formar mais militantes, para formar nossa base, para ajudar na nossa organização. E a educação popular, ela perpassa por tudo isso aí, né? Ela, de fato, deve ser entendida no resgate que a gente fala tanto de Paulo Freire, como o elo de concepção, de metodologia integrativa entre tudo isso. Agora, nós temos que fazer isso não um grupo de iluminados, nós temos que pegar, descer mesmo na horizontalidade da relação, dialogar com essa classe trabalhadora, e do que a educação popular ela nos cobra, a gente conseguir ressignificar diversas concepções a partir do olhar de quem está na ponta do processo. E tem muito acúmulo na ponta do processo. E a gente vem observando aí, então, nesse ponto, há uma necessidade maior da gente fazer a disputa dentro desses espaços aqui, como o espaço do IFB, que a gente está fazendo uma disputa lá dentro, com o curso do Pronera, com 40 estudantes da reforma agrária, como esse espaço aqui da LEDOC, que está segurando o rojão dentro de uma universidade onde a direita está avançando, né, nos 3 segmentos, tanto estudantil quanto o segmento dos professores, quanto o segmento, na verdade, docente e discente, né? Acho que o técnico é menos um pouco, mas o segmento docente e discente se alinhando à direita, e a gente tem um sério risco de perder esses espaços. E, ao mesmo tempo, a gente observa que nessa região de Sobradinho, Planaltina, Paranoá, diversos acampamentos que estão organizados de vários movimentos sociais, que há 10 anos, 8, 10 anos estão debaixo da lona. Acampamentos como o nosso acampamento aqui, 8 de março, onde um tempo atrás, todo dia à noite, o pessoal tinha que se esconder de tiro de jagunço. Aqui do lado. Tiro à noite para cima, né? Então, o que a gente vai fazer? Né? E como que a gente vai dialogar, botar isso em pauta mesmo, de fato, para ir dialogar com a classe trabalhadora e conseguir trabalhar essa concepção desse avanço a partir da educação popular na superação de algumas questões políticas dentro dessa concepção burguesa, de política burguesa, né? Mas, enfim, é um pouco isso aí, e dentro desse tanto de coisa que foi dito, eu tentei, refiz aqui um caminho, improvisei de novo aqui. Então, eu agradeço aí. Muito obrigado. Eu vou fazer 3 provocações aqui sobre 3 pontos: sobre a universidade, reforma agrária e poder popular. E aí, tentando dialogar e acrescentar alguns elementos. Então, pegando o primeiro ponto da universidade, é um diálogo muito específico, né? Que vou falar, hoje eu falo de Champaí, que eu estudei graduação na antropologia da UNB, hoje estou no mestrado em antropologia da UNB. Tenho uma trajetória história de família que em alguma medida, dessa expansão da classe trabalhadora anterior e transitando espaços burgueses, espaços proletários durante toda a minha vida então, nesse sentido, convivendo com essa diversidade, com a pessoa negra, né? Com essas contradições aí inerentes ao nosso processo mais recente. Então, desse ponto que eu estou falando, e participando de movimentos populares, do Movimento Trabalhadores Empregados, do Movimento Passe Livre, Centro de Mídia Independente, uma série de outras mobilizações aí. E aí, então, nesse sentido, minha ideia é muito mais dialogar com companheiros que estão numa situação que eu invejo, que é a situação da LEDOC. E aí eu vou falar aqui o que eu invejo, né? Além de estar invejando a Tânia com o leque dela, desde das 8h30 da manhã, e também o companheiro, eu acredito que seja um tereré que está aí resfriando o pessoal um bom tempo, eu olhando aqui no calor. Mas invejo também outras coisas, né? E aí vamos começar a pensar a ideia da universidade. A universidade, a universidade e o movimento estudantil são historicamente espaços de reprodução
da elite, de criação de gestores, os gestores da máquina, né, que vão estruturar a sociedade. A Lina falou de manhã que lá na USP tem um cara com um café e uma cana de açúcar, né? Esse cara, obviamente, um filho de senhor de engenho, né? Sempre de senhor de engenho, dono das grandes fazendas, grandes produções e tal. E, obviamente, eles não estavam esperando que na universidade fosse entrar os empregados, operários e operárias, escravos, daquele senhor que estava lá na estátua, né? Daquele playboy que estava na estátua, né? Eles logicamente espaço para essa elite. E o movimento estudantil, a gente também tem que fazer esse recorte. É só a partir de 50 e 60, mais ou menos ali, que o movimento estudantil assume características de esquerda, de capitalistas, revolucionárias, hegemonicamente o movimento estudantil. No movimento estudantil, não entre os estudantes. No movimento estudantil, isso vai oscilando em maior ou menor grau, né? Você tem movimentações de esquerda e de estudantes durante todo o decorrer da história. Mas é nesse período aí que a privatizadora que se assume propriamente a ação dos partidos revolucionários, das organizações de vanguarda, das organizações populares, dos trabalhos, como uma forma hegemônica do movimento estudantil que toma todos os espaços institucionais do movimento estudantil e os espaços de movimentação. Isso faz parte de um período de momento histórico. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos numa sociedade de transição, uma sociedade de movimentação. Nós estamos em um terceiro, estou chamando de terceiro momento histórico agora, em que a universidade está presente. Que é o quê? Por uma série de motivos, expansão do Brasil potência, uma série de coisas aí, a universidade está se expandindo hoje. E se expandindo, a universidade e a faculdade, o ensino superior. Então, o ensino superior hoje está se expandindo de uma forma como nunca antes tivemos na história desse país, né? Seja do ensino privado como do ensino público, nós temos uma expansão e uma reformulação desse estudo de ensino. E isso está fazendo com que, e também pela pressão de movimentos sociais, movimentos populares, que sempre lutaram pela inserção transformadora desse espaço. Então, tendo política de cotas, política de expansão dos campos universitários, etc. Tudo isso conjugado com uma política uma política de avanço do capital. Mas o que a gente está tendo? Um dos reflexos disso é que um diferente grupo de pessoas está entrando na universidade hoje. Né? Mesmo que minoritariamente ou majoritariamente, esses dados eu não tenho, mas significativamente está entrando negros, negras, manos, minas, camponeses estão entrando dentro da universidade e tendo acesso a esse espaço enquanto interlocutores, quilombolas, indígenas. Isso, ainda que numericamente possa ser inferior ou possa ser superior, isso não é relevante. O relevante é que a natureza dessa entrada desse grupo muda a ideia da universidade, muda o tipo de conflito que você tem dentro da universidade. Então a gente pode pegar, no caso, quando eu conheci o Rafael, estudante secundarista, de uma escola bem playboy, o Rafael lutava pelas cotas na universidade, nas cotas para negros, e a convivência que eu tive, comecei a ter convivência com esse grupo que lutava pelas cotas lá dentro da universidade, era uma universidade completamente branca, com pouquinhos negros ali, né, que o pessoal até fazia piada. Você descobre que um negro é africano ou um negro é brasileiro pelo jeito como ele está andando, né? O africano normalmente está com o rosto um pouquinho mais altivo, né? O brasileiro normalmente mais abaixado, assim, parece insuficiência, parece uma falta de autoestima que a gente vivenciava. Hoje em dia, a realidade é diferente, é alterada. Então, nós temos esses grupos dentro da universidade. Só que no meu curso de antropologia, que é uma ciência colonial, uma ciência que foi feita para estudar os africanos, os indígenas, os asiáticos, para poder dominar eles pelos europeus, nesses cursos todos, né, essas pessoas que entram, negros e negras, entram sobre hegemonia contrária, sobre uma hegemonia do playboy, sobre uma hegemonia epistemológica de estudar o que o colonizador fala sobre ele. Então é normal o indígena chegar e ficar lendo etnografia sobre o seu grupo, sobre a sua tribo, sobre sua nação indígena, sobre sua etnia. Um monte de mentira, mas ele está lá lendo, né? Isso está sendo, um cara entrar e ler, um rapper entrar e ler uma etnografia sobre o hip hop, fala, que piada é essa? Ou a setora de ponte e erronês, né? E, enfim, isso das mais diversas ciências. Esse tipo de conflito está sendo enfrentado por uma série de formas pelas movimentações dentro da universidade. Esse tipo de experiência que a gente está vivenciando hoje, e aí seja uma experiência de espaço como o LEDOC, como a Escola Nacional Professor Fernandes, como os cursos realizados pelas organizações populares, os cursos de formação política e tal, como nessa nova realidade do ensino superior, abre um horizonte para a gente poder pensar de novo, e aí com afinco, com força, em relação ao poder popular, formulação política, educação política, a ideia de liderança, não enquanto um guia, não enquanto um messias, e nem a ideia de messias é essa, propriamente, que é de quem manda, né? Messias é outro, né? Mas não enquanto a ideia de um guia, de um líder, de um chefe, mas a ideia da liderança, a ideia dos quadros políticos, enquanto mediadores, enquanto incentivadores, enquanto educadores, enquanto provocadores.
essa possibilidade de poder popular, de organização que a gente está podendo vivenciar aqui concretamente, nessa nossa nova realidade que a gente está experimentando, é do caralho, assim, para a gente poder trabalhar um mundo novo e ter perspectiva de mundo novo nesse avanço avassalador que a gente tem visto, os avassaladores do capital. Então é isso aí que eu queria dizer, obrigado. Espero que eu não tenha ofendido ninguém, mas espero que não estou. Indústria cultural. Venham, todos venham ver, senhoras e senhores. Vai começar a peça contra quê? Contra quem? Contra o que se luta hoje? Contra quem lutamos hoje? Nós, militantes de movimentos sociais, da educação do campo, trabalhadoras e trabalhadores rurais. Afinal, qual é o problema? Esse é o nosso tema de pesquisa, senhoras e senhores. Venham todos, estudantes, professores, funcionários de segurança. Venham todos, venham ver. Se organize, lute, vamos se juntar. O Terra em Cena vai se apresentar. Se organize, lute, vamos se juntar. O Terra em Cena vai se apresentar. Se organize, lute, vamos se juntar. O Terra em Cena vai se apresentar. Vai começar contra quem? Contra quem? A peça do coletivo Terra em Cena. Quando vim da minha terra, não vim. Perdi-me no espaço, na ilusão de ter saído. Lá estava eu morto enterrado, por baixo de palas mansas, Por baixo de palas mansas, por baixo de negras sombras, por baixo de negras sombras, por baixo de gerações, por baixo de gerações, por baixo de mim mesmo. Eu sei, esse vivente enganado, enganoso. Cena 1, migração do campo para a cidade. Na primeira metade do século XX, o Brasil foi um país majoritariamente rural. Os 50 anos em ciclo do presidente Juscelino Kubitschek, o aumento exponencial da dívida externa brasileira, a Revolução Verde, que incorporou na agricultura a tecnologia de armas químicas utilizadas em guerra, sob o espaço da expressão defensivos agrícolas, a agricultura em larga escala, com ênfase na monocultura, e a expansão da criação de gado, pressionaram os camponeses rumo a uma vida na periferia das grandes cidades. A expectativa de uma vida melhor não sobreviveu ao desemprego, ao desrespeito das polícias e ao descaso dos hospitais. Na cidade não vivemos, sobrevivemos. Na cidade não vivemos, sobrevivemos, sem terra para plantar, sem cultura para festejar, sem tradição para relembrar. Na cidade sobrevivemos, não vivemos. Na cidade sobrevivemos, não vivemos, acordar de madrugada, horas e ônibus apertado, salário mirrado e certo, sem ver os filhos, escola ruim e pouca, a televisão como nossa diversão, sem expectativa de planos futuros. Sobrevivemos. Somos filhos da ditadura, da Revolução Verde, da indústria cultural.